Bom, na aula de hoje a gente vai aprender a como fazer com o nosso LED acenda com o uso de um botão. Bom, vamos primeiro aprender como desenvolver o nosso código para esse funcionamento. Bom, com a nossa IDE aberta, vamos para a parte primeiro deixar a nossa parte da IDE tudo em branco. E vamos às declarações de variáveis. Dessa vez eu vou usar um tipo diferente de variável, no caso int. Vou definir o nome da variável LED, que vai ser o pino que o LED estará conectado. No caso, eu vou colocar que o LED estará conectado no pino 3 da nosso Arduino. Pino 3, no caso, pino digital 3. Em seguida, vou fazer outra variável, também do tipo int. Eu vou colocar ele nome de botão. Note que eu não coloquei o acento, aquele tio em cima do A, por causa que ele não aceita essa simbologia na IDE. Essa variável vai receber número 2, que vai ser o pino digital 2 do Arduino. Em seguida, eu vou declarar outra variável para indicar qual vai ser o estado que o botão estará. Se ele vai estar, digamos, em high, que seria recebendo tensão em 5 volts, ou em low, ou não recebendo tensão. Aí eu vou colocar aqui, digitar estado. E aqui não vou declarar nenhum valor, certo? Ele vai receber mais na frente. Bom, agora eu vou na parte do setup, a primeira parte. Digita void, né? Setup. Fecha parênteses e abre chaves. Aqui eu preciso definir qual vai ser o modo de funcionamento de cada pino. No caso, só tem dois pinos que vão funcionar, que é o pino referente ao LED e o pino referente ao botão. Bom, para isso digito pin mode, venho aqui, digito LED, não preciso mais digitar 3, né, por causa que eu já defini qual o valor lá em cima, vírgula, e como eu quero que faça acender o LED, eu quero mandar uma tensão para o LED para ele acender, eu preciso digitar Alt Put. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Agora vamos para a declaração do botão. Mode. Botão. Bom, no botão, como a gente vai ser na porta digital 2, eu vou fazer uma leitura se ele está recebendo tensão, está enviando retenção ou está não recebendo nenhuma tensão lá. Para isso, como é uma forma de leitura, preciso digitar input. Seria uma entrada, né? E ponto e vírgula. Bom, agora na parte do comando principal, void loop, atrás a gente faz parênteses, eu vou digitar como ele vai funcionar. Bom, se lembra da variável estado? Eu vou fazer uma leitura do nosso botão. O estado ele vai receber o valor de acordo com a leitura que ele vai ler do pino com que o botão foi declarado. A variável botão foi declarada. Para isso eu vou usar o comando digital read, leitura do pino digital. Aí eu tenho que definir qual pino que ele vai ler. No caso, vai ser o pino do botão. Fecha parênteses e ponto e vírgula. Bom, agora que eu já fiz essa declaração, a leitura, bora aprender um tipo de comando novo. Bom, esse comando é o comando if, que é um comando de decisão. If, ele recebe um parâmetro. Ele pode, no caso, é o parâmetro de, por exemplo, se uma coisa, esse comando só vai acontecer, o código que está dentro desse comando só vai acontecer se uma comparação for verdadeira. Por exemplo, se eu colocar, já que eu recebi um valor do estado, eu quero comparar esse valor, a variável estado,
para saber se ele está em alto, high. No caso, se o código que estiver dentro desse comando de decisão if for de somente uma linha, não é necessário abrir parênteses, ou quer dizer, as chaves. Mas se for mais de uma linha, é preciso abrir as chaves. No caso, eu vou colocar a chave por precaução, porque se futuramente eu decidir colocar mais coisas lá dentro, eu posso só inserir, não vou ter que colocar a chave no início e ter que procurar onde tenho que colocar a chave no final para fechar. Bom, como eu quero que quando o estado seja ali, fosse de alto, eu vou colocar eu quero como ele acenda o LED, então eu vou definir que a ação vai ser de aceso. Então, digital right. E venho qual o nome da variável, a porta, né, o LED, vírgula, como eu quero que ele acenda cada vez que for lido que naquela porta digital 2 for em tensão alta, eu quero que ele acenda. Então, vou colocar high, ponto e vírgula. Bom, se eu deixar desse jeito, ele vai ficar meio doido, assim, o programa. Eu preciso dar um comando se caso o pino de leitura, o pino 2 digital, não for de alto, no caso low, ele precisa talvez realizar outro comando. Então, vou colocar digamos, um comando de se não. Se o primeiro parâmetro não for verdadeiro, preciso que outra coisa aconteça, se o primeiro parâmetro não for verdadeiro. Nesse caso, seria o else. Aqui não preciso declarar variável, né? Um parâmetro. Aqui é só preciso abrir chave. Porque se caso a primeira comparação não for verdadeira, ele já vem para essa parte. Abro chave, dou enter. Aí, no caso, como a primeira comparação é de se o estado for em high, o próximo a outra comparação seria se o pino digital 2 estiver em low. Então, não precisa declarar aqui se o estado estiver em low. Então, eu venho aqui, já que eu quero que esse LED fique apagado quando eu não estiver apertando o botão, quando não estiver recebendo nenhuma tensão, venho aqui e digito digital right e venho, falo qual o pino que eu quero, né? E coloco que eu quero ele low. Ponto e vírgula. Bom, agora eu venho aqui em verificar. Vou salvar aqui como LED botão. Salvar. Vai verificar. Olha, a gente tem um erro no código aqui. Eu escrevi digital reads errado. Vejam que quando eu escrevo errado, ele dá esse erro, ele define. Eu vou colocar corretamente, digital reads. Aí quando eu coloco da forma correta, ela já fica de uma cor alaranjada. Vou verificar novamente aqui. Bom, feita a verificação, agora eu venho aqui de novo e faço o upload do código. Bom, agora como a gente já conhece o funcionamento do nosso código, vamos para a parte da montagem do nosso projeto. Bom, a seguir veremos a montagem do projeto e o funcionamento desse código no nosso Arduino. Para esta aula, a gente vai utilizar a nossa placa Arduino Mega, jumpers macho-macho, o nosso cabo USB, um resistor de 220 ohms, um resistor de 10 kΩ, um botão do tipo micro push button e um LED vermelho. E também utilizaremos a mini protoboard, placa de prototipação. Para começar, vamos fazer as conexões do nosso botão na nossa mini protoboard. Esse botão, chamado de push button, ele deve ser conectado na protoboard posterior, na parte superior ali onde tem o chanfro, com 2 pinos para cima e 2 para baixo. É importante observar que o micro push button possui 4 terminais.
os dois da direita, que já são conectados internamente, e os dois da esquerda, que também já são conectados internamente. E ao apertar o botão, o grupo da direita é conectado eletricamente com o grupo da esquerda. Então, para colocar o push button na protoboard, o jeito adequado é colocar ele, né, com 2 pinos acima do chanfro e 2 pinos abaixo do chanfro. Daí só tem um jeito como ela conecta, você não tem mais como errar. Então, os dois da direita ficam em 2 colunas, né, e os da esquerda em 2 colunas, e daí você pode conectar diversos componentes ao push button. Então, agora vamos conectar os outros componentes, começando pelo resistor de 10 kΩ. Para identificar o resistor de 10 kΩ, você tem que olhar o código de cores. Então, no caso aqui, o 10K tem uma cor marrom, uma linha de cor marrom, uma linha preta e uma laranja. Cada uma dessas cores representa uma cor. O marrom é 1, o preto é 0 e o laranja é 3. Esse laranja ele vai ser o expoente do multiplicador 10. Então, é 10 à terceira. 10 à terceira seria 1000. O marrom e o preto correspondem aos números 1 e 0. Então, vai dar 10. Então, 10 vezes o 1000 vai dar 10.000. Então, para fazer a conexão na protoboard, colocamos um dos terminais do lado direito meu e esquerdo de vocês que estão olhando, na mesma coluna onde está o pino do push button. Agora vamos conectar o outro resistor, que é o resistor que vai conectado ao LED. Esse é um resistor de 220. Então ele é vermelho, vermelho, representando 22, e o marrom, que é 10 elevado a 1, né? Então seria 22 vezes 10, que dá o 220 ohms. Então, um dos terminais vai na mesma coluna do pino direito aqui do meu resistor de 10K, e o outro terminal vai em outro lugar onde eu vou conectar o meu LED. Se você observar no esquemático, você vai ver que o pino negativo do LED tem que ser conectado eletricamente com esse resistor de 220. O pino negativo é o mais curto. Então, vamos colocar o negativo aqui na mesma coluna do resistor de 220 e o positivo um pouquinho mais para cá, uma outra coluna. Agora eu vou fazer a conexão dos jumpers com o Arduino, conectando essa parte do circuito com o Arduino. Então, vamos começar com a conexão de alimentação. Então, eu vou ligar aqui a alimentação de 5 volts com um jumper vermelho. Então, o 5 volts vai conectado no pino, no caso aqui, da minha esquerda do push button. Então, vou colocar aqui embaixo para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Pode ser tanto na parte superior quanto na parte inferior, né? Que no caso eu vou colocar embaixo só para ficar mais fácil de visualizar. Desde que fique na mesma coluna, na mesma trilha, a conexão elétrica é feita pela protoboard. Agora vou conectar o ground, que é o 0 volts, GND. Então vou pegar o pino GND do Arduino com esse jumper preto no meio aqui dos dois resistores, na mesma trilha onde estão os dois pinos dos dois resistores. Agora, com outros dois jumpers, eu vou conectar o botão e o LED nas portas digitais do Arduino. Então, começo conectando o ponto aqui de interconexão do resistor e do push button na porta digital número 2, que é o sensoriador do botão pressionado. E agora, o outro lado aqui do LED, o positivo do LED, eu vou ligar na porta digital número 3. Feita a conexão, agora eu vou fazer o upload do código no Arduino. Para isso, então, eu vou precisar do cabo USB, conectar no Arduino e no computador, e daí eu vou fazer o upload do código.
depois de verificado o código, né, você aperta no botão de fazer o upload e vão acender alguns LEDs aqui no Arduino, indicando que está sendo feita a programação. Então, ao fazer o upload, o Arduino pisca alguns LEDs ali, né, e nada mais acontece. Por quê? Porque esse programa ele só funciona quando você aperta o botão que ele faz alguma coisa. Então, a hora que você apertar o botão, pressionar o push button, ele vai acender o LED. Vamos dar um zoom aqui, que está um pouco difícil de visualizar. Então, ao apertar o botão, ele acende o LED. Quando tira o dedo do botão, ele apaga o LED. Né? Isso de acordo com a programação que nós fizemos no Arduino para sensoriar o botão. E quando o botão está pressionado, ele acende o LED, ativando o pino 3. Bom, essa foi a nossa aula. A gente aprendeu a fazer com que o nosso LED acenda a partir quando a gente aperta um botão. A gente também aprendeu como usar o comando de decisão if. Bom, eu espero vocês na próxima aula.